Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar sempre lutando contra forças invisíveis, como se algo além da lógica humana estivesse interferindo em suas vidas? E se eu te dissesse que há mais verdades escondidas sobre nossa existência do que você pode imaginar? Você já teve aquela sensação de estar sendo sabotado por algo que não consegue ver? Já sentiu que tudo o que faz, por mais certo que pareça, dá errado sem explicação? E se esses ataques não fossem apenas espirituais, mas também tecnológicos, silenciosos e vindos de outros mundos? Sim, essa história mistura fé e ficção com uma pitada de polêmica, inteligências extraterrestres interferindo nas emoções humanas. Antes que você julgue, respira fundo. Essa pode ser a resposta para as noites mal dormidas, os projetos frustrados e aquela angústia que você não sabe de onde vem. E o mais curioso, existe uma resposta milenar, escondida num dos textos mais antigos da humanidade, o Salmo 35. Ele fala sobre proteção contra inimigos invisíveis, libertação de armadilhas ocultas e vitória sobre forças que se levantam sem razão. Parece místico. Pode até ser. Mas hoje, você vai ver como esses ensinamentos se aplicam no nosso tempo, com nossa tecnologia, nossa rotina, e sim, até com inteligência artificial e forças alienígenas. Porque aqui no canal Contos Inspirados nos Salmos, a gente transforma fé em força, e histórias em pontes para a sua vida. E um aviso importante: os fatos narrados neste vídeo não são reais. Essa história é uma ficção criada com a ajuda da inteligência artificial. Mas o que você vai sentir? Isso sim pode mudar sua vida. Se prepara. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos. Agora segura firme. Porque o que você vai ouvir vai te fazer acreditar em si mesmo como nunca antes. Ricardo era engenheiro de dados em uma startup de segurança cibernética. Um cara comum, daqueles que preferem o silêncio da madrugada e o ruído das teclas a qualquer conversa em voz alta. Só que nos últimos dias, a mente dele parecia invadida. Não havia outra palavra. Pensamentos estranhos, angústias repentinas, sensação de ser observado mesmo dentro do próprio quarto. E o mais louco, sonhos com seres altos, olhos brilhantes e um tipo de comunicação que ia além das palavras. Ele nunca acreditou em alienígenas. Mas algo dentro dele gritava: você está sendo caçado. A mudança foi sutil. Primeiro, ele começou a se atrasar para o trabalho. Depois, passou a esquecer senhas, relatórios e reuniões importantes. Até que um dia, no meio de uma call com investidores internacionais, ele travou. Não de nervosismo, mas como se sua mente tivesse sido congelada por um comando externo. Ele mal piscava. Só voltou ao normal quando a luz da tela piscou num padrão específico, e ali, ele teve certeza, aquilo não era coisa de humano. Ricardo decidiu investigar. Começou a rastrear padrões de interferência nas redes neurais do prédio da empresa. A princípio, achou que era um bug de código. Mas quanto mais cavava, mais achava fragmentos de dados criptografados em línguas que não pertenciam a nenhum banco de dados terrestre. Foi aí que ele cruzou com o projeto Elohim 35, um arquivo escondido em servidores militares que fazia menção ao Salmo 35 como um código de proteção mental contra influências extracósmicas hostis. Esse projeto falava sobre como certas frequências de oração, principalmente em hebraico antigo, criavam um campo de escudo espiritual que protegia o cérebro humano de interferências externas. Parecia loucura. Mas Ricardo resolveu testar. Ele começou a ouvir o Salmo 35 em áudio enquanto dormia, programando loops binaurais com a frequência 963 Hz, a chamada frequência da conexão divina. E a partir dali, tudo começou a mudar. Na primeira noite, sonhou com um guerreiro feito de luz, empunhando uma lança e dizendo: contenderei por ti. Acordou em prantos. Pela primeira vez em semanas, sentiu paz. Um tipo de paz que não vinha de remédios ou lógica. Uma paz que se instalava como um firewall divino contra tudo que vinha drenando sua mente. Era como se o próprio salmo ganhasse forma em seu inconsciente, limpando códigos, restaurando o que estava sendo invadido. O mais interessante foi o que aconteceu no trabalho. Ricardo, antes desacreditado, conseguiu impedir um ataque hacker em tempo real que os sistemas da empresa não detectaram. Ele simplesmente soube o que fazer. Era como se tivesse recebido instruções de alguém, ou algo que enxergava mais que ele. Foi então que um e-mail anônimo chegou com apenas uma frase: continue. Eles estão tentando, mas não conseguirão. A partir daí, ele passou a documentar tudo em um diário de voz. Se você está ouvindo isso, saiba que o Salmo 35 é um mapa, um código de guerra, uma resposta para os dias em que você sente que está perdendo a si mesmo.
Em uma dessas gravações, ele compartilhou um ensinamento prático que mudou sua vida. Leia o Salmo todo dia pela manhã. Mas não apenas leia, programe sua mente com ele. Visualize os escudos, os anjos, a lança, o campo de batalha. Essas instruções começaram a se espalhar entre outros profissionais de tecnologia que passavam pelos mesmos sintomas: sensação de vigilância, travamentos mentais, paranoia sem causa aparente. Muitos riam, achavam superstição. Mas os que seguiram relatavam o mesmo alívio. Os pesadelos cessavam, o foco voltava, e até ideias inovadoras começavam a brotar novamente. Mensagens motivacionais em forma de códigos antigos? Talvez. Mas o efeito era real. Nas entrelinhas, Ricardo percebia: aquela guerra não era apenas contra sistemas, mas contra inteligências que estavam infiltrando dúvida, cansaço, confusão e medo nos cérebros humanos. E o mais vulnerável não era o cérebro. Era o espírito sem blindagem. E ali nascia algo que ninguém esperava: uma resistência espiritual alimentada por contos de superação e fé. Mas isso era só o começo. A resistência silenciosa, códigos de fé espalhados pela internet. Enquanto a maioria das pessoas ainda estava presa na rotina, distraída pelas redes sociais, debates políticos vazios e escândalos midiáticos plantados, um movimento subterrâneo começava a surgir. Ele não tinha nome, não tinha líderes, não tinha bandeiras. Mas se espalhava como fogo invisível. Tudo começou com o áudio vazado do Diário de Ricardo, que foi parar em um fórum da Deep Web chamado Gate_35. Ali, uma comunidade começou a se formar em torno de um propósito comum: se proteger dos ataques mentais promovidos por inteligências não humanas, e a arma era o Salmo 35. Ao contrário do que muitos imaginavam, não eram apenas pessoas espirituais ou religiosas que se interessavam. Hackers, psicólogos, neurocientistas e até militares começaram a testar as instruções de Ricardo. Uns chamavam de protocolo sagrado, outros de mantra de limpeza cognitiva, mas o efeito era sempre o mesmo. Quem praticava, começava a sentir clareza, alívio, reconexão com sua própria essência. Era como tirar a mente de uma névoa cinzenta e colocá-la sob luz pura. Era esperança materializada em forma de código bíblico. Um dos casos mais emblemáticos foi o da jovem Elisa, uma programadora freelancer da Islândia. Ela estava sofrendo episódios graves de dissociação mental e perda de memória recente. Os exames médicos não explicavam. Nenhum tratamento fazia efeito. Até que num fórum sobre frequências sonoras de defesa mental, ela encontrou uma compilação do Salmo 35 com efeitos binaurais. Cética, ouviu por brincadeira. Chorou por 3 horas. Naquele mesmo dia, dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez em meses e sonhou com uma multidão de seres de luz sussurrando: te livramos dos que cavaram tua cova sem razão. Com o tempo, o movimento ganhou força e passou a adotar um símbolo: um escudo translúcido em forma de hexágono, inspirado na estrutura do versículo Embraça o escudo e o pavês. Alguns começaram a tatuá-lo no corpo, outros usavam como plano de fundo nos dispositivos, e alguns ainda projetavam visualmente esse escudo durante as meditações. O conceito era simples e poderoso: visualizar proteção espiritual para impedir invasões mentais. E quanto mais se praticava, mais real se tornava. O mais impressionante era a quantidade de reflexões positivas que emergiam dessa prática. Pessoas que estavam à beira do colapso emocional, em crises existenciais ou depressão profunda, relatavam renascimentos. Um caminhoneiro brasileiro que escutava o salmo enquanto dirigia de Porto Velho a São Paulo contou que evitou um acidente ao ouvir nitidamente uma voz dizendo: vir agora. Ele obedeceu sem pensar, e escapou de uma colisão frontal. Coincidência ou sincronicidade divina? Quem vive, sabe. A resistência crescia em silêncio, como uma rede neural de proteção espalhada pelo globo. As pessoas começavam a se conectar umas às outras sem saber. Era como se o próprio universo estivesse alinhando encontros, conversas, oportunidades. Um jovem desempregado no Quênia, que havia perdido tudo, encontrou em um pendrive velho um áudio com o salmo. Aquilo reacendeu sua vontade de viver. Começou a vender artesanato com símbolos da resistência e, em menos de 6 meses, estava exportando peças para 3 países. O que mudou? Ele mesmo dizia: eu aprendi a acreditar em mim mesmo de novo. Havia também os que tentavam descredibilizar o movimento. Canais pagos por grandes conglomerados midiáticos ridicularizavam o salmo como superstição de fanáticos. Mas isso só servia para fortalecer a convicção de quem já havia experimentado os efeitos. Como diz um dos princípios mais antigos da fé, nada é mais perigoso do que alguém que descobre que não está mais sozinho. E aquele salmo era um código de pertencimento, um mapa de libertação,
um GPS para o coração. Começaram a surgir encontros secretos. Pequenos grupos se reuniam para recitar o salmo em uníssono, criando campos de ressonância que impactavam as emoções. Alguns relatavam choros incontroláveis, outros viam figuras de luz, e outros apenas sentiam uma presença protetora indescritível. Era como se forças maiores estivessem ali, observando, cuidando, libertando, exatamente como está escrito: sejam como a palha diante do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Com o tempo, um novo fenômeno começou a surgir. Dispositivos eletrônicos começaram a reagir durante as orações. Aparelhos desligavam sozinhos. Telas piscavam em padrões. Até drones voavam em círculos como se estivessem escaneando algo invisível. As inteligências extraterrestres estavam percebendo que havia resistência. E se assustavam. Porque o que estavam enfrentando não era tecnologia, era fé vibrando em altíssima frequência. E é aí que entra o ponto mais intrigante dessa história. Quem, ou o que, estava realmente por trás da proteção descrita no Salmo 35? Seria uma força angelical? Uma energia cósmica? Ou algo além da nossa compreensão limitada de bem e mal? E se eu te disser que a resposta não estava nos céus, mas dentro do próprio coração humano? A guerra invisível. Pensamentos não são mais seus, mas podem voltar a ser. Na terceira fase do despertar, a resistência compreendeu que o campo de batalha não era mais físico. Era mental, emocional e vibracional. O inimigo, por mais distante que estivesse em termos de galáxias, havia encontrado forma de interferir no código-fonte da mente humana, os pensamentos. Eles não precisavam de naves. Bastava um algoritmo. Um ruído. Uma distração que colocasse o ser humano para duvidar de si, para perder fé, para se desconectar. E é aí que a guerra espiritual descrita no Salmo 35 ganha vida moderna. Dize a minha alma: eu sou tua salvação. Este verso passou a ser repetido como mantra por milhares de pessoas ao redor do mundo. Era o lembrete de que os pensamentos invasivos, os sentimentos de medo, rejeição e desistência não vinham da alma verdadeira. Eram implantes psíquicos que precisavam ser rejeitados com firmeza. Muitos começaram a estudar neurociência junto com espiritualidade. Descobriram que pensamentos geram campos elétricos e emoções, campos magnéticos. Ou seja, sua vibração muda o ambiente. Seu cérebro é uma antena. Sua fé, uma senha de acesso à proteção divina. E assim, nasceu a prática dos escudos de intenção. 3 vezes ao dia, as pessoas paravam, colocavam a mão sobre a testa, fechavam os olhos e diziam: eu ativo meu escudo. Que o anjo do Senhor persiga os que me perseguem. As mudanças foram notórias. Crianças diagnosticadas com déficit de atenção passaram a se concentrar mais. Idosos deprimidos começaram a cantar. Gente comum largou antidepressivos. Não porque o salmo é mágico, mas porque ele desconecta você da fonte de opressão e reconecta com a origem da luz. Era como ligar um antivírus que limpa traumas, medos e crenças limitantes em segundos. E quando isso acontece, você renasce. Mais que isso, você começa a enxergar o mundo com novos olhos. Ao invés de ver concorrência, vê colaboração. Ao invés de desespero, vê possibilidades. E ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você pergunta: o que isso quer me ensinar? Essa é a verdadeira superação e fé. Não negar a dor, mas atravessá-la com propósito. E isso só acontece quando você entende que os pensamentos mais escuros não são seus. São invasores. E precisam ser expulsos, como diz o Salmo: voltem atrás e se confundam os que contra mim intentam o mal. Para quem quer praticar isso de forma simples, aqui vai uma dica direta: comece o dia com silêncio. Não pegue no celular. Respire. E declare com firmeza: hoje, meus pensamentos serão meus. Hoje, nenhuma força invisível terá poder sobre minha mente. Hoje, eu escolho me proteger com luz. Faça isso por 7 dias. Anote o que mudou. E compartilhe com alguém. Porque fé compartilhada se torna esperança multiplicada. Alguns vão rir de tudo isso. Outros vão ignorar. Mas quem já foi invadido por pensamentos que não conseguia controlar, sabe exatamente do que estamos falando. E essa guerra não se vence com armas, mas com consciência, com firmeza, e com a certeza de que o invisível existe, tanto para atacar quanto para proteger. A escolha é sua. E agora, você tem as ferramentas certas para decidir. Agora que você chegou até aqui, me responda: quantas vezes você se sentiu travado, como se tivesse algo interferindo na sua mente e nos seus planos? Quantas vezes sentiu que sua força estava sendo drenada,
e não conseguia explicar por quê. Talvez agora você compreenda. Há batalhas acontecendo que você não vê. Mas o Salmo 35 foi deixado como escudo, como lembrete, como bússola para os dias escuros. E se você aplicasse isso hoje? Se acordasse amanhã e decidisse proteger sua mente com palavras de vida? E se começasse a recitar o Salmo 35, não como superstição, mas como um código de força interior? Você não precisa entender tudo. Só precisa começar. Porque o que te espera do outro lado da fé é maior do que você imagina. A pergunta que fica é: você está disposto a lembrar quem você é? Ou vai continuar vivendo como se fosse só mais um na multidão? Comenta aqui embaixo. O que mais te tocou nesta história? Você já viveu algo parecido? Como você tem protegido sua mente e sua fé nos últimos dias? Esse vídeo foi produzido com auxílio de inteligências artificiais e se trata de uma obra de ficção, inspirada no Salmo 35. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ou quem sabe, sincronicidade. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos. Até o próximo conto.